Prosseguindo com a maratona Heróis da Ação, eu vou dar continuidade à filmografia de filmes do mestre das artes marciais, o verdadeiro mestre das artes marciais, Bruce Lee. E hoje eu vou ler algumas informações de um filme que ele acabou não completando, que se chama O Jogo da Morte. Antes de eu comentar sobre o mesmo, eu vou ler algumas informações estendidas do Wikipedia. Jogo da Morte é um filme incompleto de artes marciais de Hong Kong, cujas partes foram filmadas entre setembro e outubro de 1972 e foi planejado e programado para ser lançado em 73, dirigido, escrito, produzido e estrelado por Bruce Lee. O projeto foi interrompido para filmar e produzir Operação Dragão. Para Jogo da Morte, mais de 120 minutos de filmagem foram gravados. As filmagens restantes foram lançadas com os diálogos originais de Bruce Lee em cantonês e inglês, com John Lydon dublando o personagem Hai Tien de Lee, como parte do documentário intitulado Bruce Lee: A Warrior's Journey. Grande parte das filmagens é do que seria o clímax do filme. Durante as filmagens, Lee recebeu uma oferta para estrelar Operação Dragão, o primeiro filme de Kung Fu a ser produzido por um estúdio de Hollywood, Warner Bros., e com orçamentos sem precedentes para o gênero de 850 milhões de dólares. Lee morreu de edema cerebral antes do lançamento do filme. Na época de sua morte, ele havia feito planos para retomar as filmagens de Jogo da Morte após do Jogo da Morte. Após a morte de Lee, o diretor de Operação Dragão, Robert Close, foi contratado para finalizar o filme usando 2 dublês. O filme foi lançado em 78 como Jogo da Morte, há 5 anos após a morte de Lee pela Golden Harvest. A história do filme original de Lee, de 72, envolve o personagem de Lee que, para salvar seus irmãos, é forçado a se juntar a um grupo de artistas marciais contratados para recuperar um tesouro nacional chinês roubado. Citação necessária para verificar do último andar de um complexo de 5 andares na Coreia do Sul. Com cada andar guardado por artistas marciais que devem ser derrotados enquanto eles subirem a torre. Enfim, aqui. O enredo do filme de 78 foi alterado para uma história de vingança, onde a máfia tenta matar o personagem de Lee, que finge sua morte e busca vingança contra aqueles que tentaram matá-lo. A parte final do filme utiliza algumas das imagens, imagens originais de Lee, mas com o cenário da torre alterado para uma espécie de restaurante, onde ele luta contra artistas marciais contratados pela máfia na tentativa de resgatar sua noiva, Anne Morris, interpretada por Colin Camp. Essa versão revisada recebeu uma recepção crítica mista, mas foi um sucesso comercial, arrecadando dos 50 milhões de dólares, equivalente a 240 milhões em 2024 em todo o mundo. Foi um filme influente que teve um impacto cultural significativo. O conceito da versão original de subir em uma torre enquanto derrota inimigos em cada nível foi altamente influente, inspirando inúmeros filmes de ação e videogames. O filme também é conhecido pelo icônico macacão amarelo e preto de Lee, bem como por sua cena de luta com o jogador estudante da NBA, Kareem Abdul-Jabbar, ambos referenciados em diversas mídias. Bom, deixa eu ver aqui quanto tempo tem de vídeo. Bom, vamos lá. A trama original envolve Lee Hae-Tien, um campeão aposentado de artes marciais que é confrontado por gangues do submundo coreano. Eles lhe contam a história de uma torre de armas de fogo que são proibidas. A torre está sob forte guarda de artistas marciais enquanto qualificados. Eles estão protegendo o tesouro nacional chinês roubado que não é identificado em nenhum material remanescente, mantido em um andar superior. O chefe da gangue que quer que Hai faça parte de um grupo de artistas marciais que reuniu para ajudar a recuperar o referido item lutando contra os guardiões. Essa é a segunda equipe do chefe que ele via. A primeira equipe que ele enviou quase foi eliminada. Eles forçam o relutante Hai a participar sequestrando seus 2 irmãos mais novos junto com outros 4 artistas marciais, 2 interpretados por James Tien e Chen Yuan. Hai luta para subir em uma torre de 5 andares. A equipe encontra um desafio diferente, mais forte em cada andar. Conforme o roteiro original de Lee, Hai e companhia entram no terreno do templo, onde na base da torre lutam contra 10 faixas pretas de karatê. Dentro da torre, a equipe de Hai encontra um oponente diferente em cada andar, cada um mais formidável que o anterior. Os outros lutadores que auxiliam Hai são facilmente derrotados pelos guardiões da torre, que não são tão habilidosos quanto Hai. O guardião, por sua vez, precisa ser derrotado por Hai. No ataque à torre, o grupo de Hai enfrenta 25 guardiões de andar. Bo Liang Sensei
Lee Strigler, né? Aqui temos vários, e temos aqui também o Dan Inosato, que também, né, o mestre de artes marciais, que ensinou o Bruce Lee a manusear o nunchaku. Enfim, né, aqui, Raider derrota todos os 25 formidáveis mestres depois que seus próximos atacantes fossem derrotados por cada mestre da torre, sendo o andar da torre. Sendo o último personagem de Chen, ele é derrotado pelo guardião final Karim Abdul-Jabbar, um lutador gigante que luta com estilo livre e fluido, semelhante ao dito Kundo de Rain. Devido ao seu grande tamanho e força, além de sua potência e habilidade marcial, o guardião só pode ser derrotado quando Rain reconhece e explora sua maior fraqueza, uma sensibilidade à luz anormalmente alta. Imediatamente após derrotar o guardião gigante, Rai se vira e desce a escada em direção à saída da torre. Apesar de toda a conversa sobre algo aguardando no topo da escada, agora desprotegida, não há menção de alguém subindo para recuperá-la. Nenhum material sobrevivente explica como isso afeta Rai e seus irmãos cativos. Bom, lida aqui essas informações estendidas do Wikipedia, eu aqui praticamente resolvi narrar todos os spoilers do Jogo da Morte, porque essa é a versão oficial de Jogo da Morte, não aquela versão de 3 por real do Paraguai que foi infelizmente apresentada no produto final, né, do Jogo da Morte. Enfim, cara, agora falando aqui, eu dei uma, né, eu comecei a ler rapidamente as informações para o vídeo não tomar muito tempo. Enfim, eu já ressaltei aqui que o Jogo da Morte foi um filme que o Bruce Lee interrompeu para depois filmar a Operação Dragão, que foi lançado pela Warner e tudo mais. Só que aí, quando o Bruce Lee tentou terminar o Jogo da Morte, ele morreu, infelizmente, de um edema cerebral, tá? Foi isso que aconteceu realmente, né? Até hoje a causa é meio desconhecida, mas foi edema cerebral, afetou a mente dele. Diz aí a lenda que ele morreu de tanto se dedicar, né? Que estourou uma veia do cérebro dele. Enfim, isso aí fica aberto a vários questionamentos. Até hoje nós não sabemos a verdade. Ou se o Bruce Lee foi assassinado, né? Porque parece que a arte da China que levou para os Estados Unidos deixou muitos chineses ali com raiva. A gente não sabe a verdade de tudo isso. Mas falando aqui de O Jogo da Morte, cara, eu vou falar, O Jogo da Morte, o produto, né, que infelizmente acabou sendo o produto final, né, the final product, o produto final mesmo, é um filme muito tosco, cara. Desculpa aí quem gosta desse filme, eu acho ele um filme absurdamente tosco, porque eles pegaram o sósia do Bruce Lee, que eu entendo, né, que um filme que ainda vou comentar aqui, que está relacionado à filmografia do Jean-Claude Van Damme, esse sósia até que se deu bem, mas era relacionado a um outro contexto. Mas aqui, cara, substituído o Bruce Lee, eu acho que ele não se deu muito bem não, cara. O filme foi, o produto final foi totalmente deturpado, e outra coisa que eu quero ressaltar aqui, eles pegaram fotos do filme, do Bruce Lee, de outros filmes, né, o Dragão Chinês, o Voo do Dragão, a Operação Dragão, a Fúria do Dragão, e colaram, cara, nas cenas de filmagens, dando a entender que aquele era o Bruce Lee, colocando, né, as fotos na cara do sósia dele lá, que é o que eu chamo de Bruce Lee cabeção, né, o Bruce Lee do Paraguai, de 3 por 1 real. Cara, eu achei o filme, assim, o Jogo da Morte, tirando a música, né, o tema, que depois eu vou deixar na edição do vídeo, quem foi o compositor do tema e tudo mais, que é uma menina, uma moça que canta, né? Aquela cena das edições finais, homenageando o Bruce Lee, os últimos momentos do Bruce Lee, que abrange todos os filmes da filmografia oficial dele, aquele momento eu achei muito foda, cara. Mas o filme, sim, O Jogo da Morte, nossa, quando você vê esse filme, você só quer ver uma coisa do filme, o Bruce Lee. Sem o Bruce Lee não adianta, cara. O filme tem uma história muito fraca. Eu até entendo que ele tem um elenco, né? Um elenco até meio de grande porte. Tem o Dan Inosato, que é o cara que na vida real ensinou o Bruce Lee a manusear o nunchaku, tá? O mestre, né? Foi o mestre do Bruce Lee e tudo mais. Tem o Dan Inosato. Tem o retorno do personagem do Bob Wall, que havia aparecido lá em O Voo do Dragão, né? The Way of the Dragon. Enfim, mas, cara, o cara que faz o Bruce Lee não dá, velho. Não dá. Enfim, não me convenceu, o filme é bem tosco, ele fica lá, né, alguma coisa assim, né, cara, mas o filme é muito tosco, né, e tem uma trilha sonora e uma cena de abertura também até interessante, ele fica lá, né, aí aparece o Bruce Lee mexendo no nunchaku, né, alguma coisa assim. Tô fazendo barulho de corda, mas é do Chaco mesmo.
Enfim, aí no começo do filme, né, um pequeno spoiler aqui, porque o spoiler original do filme eu já fiz questão de narrar aqui, cara, porque tem que narrar. Inclusive, as cenas originais do Jogo da Morte, como eu já disse, foram incluídas no DVD bônus de Operação Dragão, mas depois que acho que foram incluídas também no bônus, né, no Blu-ray bônus, como eu já disse aqui nas informações do Wikipedia, tá? Enfim. Aí no começo do filme temos um personagem chamado Billy Lowe, né? E esse Billy Lowe, cara, eles começam a pegar da treta do Bruce Lee no Voo do Dragão, do Bruce Lee versus Chuck Norris, né? Enfim. Aí temos ali um cara que entra também, que é o chefão, que ele usa uma bengala, e toda aquelas colagens e fotos do Bruce Lee, coisa tosca, cara, tosca. Eu queria saber como que os familiares do Bruce Lee, além da Lee e até a filha da filha do Bruce Lee, permitiram isso, cara. Não entraram com, né, direitos autorais ali de imagens do Bruce Lee, porque tava muito tosco, cara. Mas, infelizmente, na época era algo bem diferente. Aí temos que a gente vê que esse Billy Lowe, né, ele tem ali, né, na adição do elenco, uma loira ali, que é a mulher dele. E o Billy Lowe é um cara que ele não quer trabalhar para essa organização, né, de bandidos e tudo mais. Ele acaba virando as costas, não, ele se recusa. E os caras tentam fazer propostas para ele e tudo mais. O cara da bengalinha, aí tem o Dan Nosato, tem também o carinha Abdul-Jabbar, né, que ele também trabalha para essa gangue de bandidos e tudo mais. E um personagem careca ali, né, um tiozinho ali que inclusive protagonizou um papel no filme Alligator, tá? Então quem assistiu Alligator vai lembrar desse tiozinho ali, né? Aí o Bruce Lee se recusa, eles praticamente, né, quando estão lá, pegam uma colagem do filme A Folha do Dragão, os finais do filme, o Bruce Lee dá aquele salto ali, e aí eles fazem disso que uma espécie de... um filme tão tosco, cara, que eu até me esqueço aqui. Eles fazem isso uma espécie de morte para o personagem do Bruce Lee, que é o Billy Lowe. Aí o Billy Lowe ele é dado como morto, que na verdade não morreu. Aí ele vai trabalhar disfarçadamente para tentar, né, dar cabo desses caras que tentaram matá-lo e tentar convencer a mulher dele, né, a Anne, uma loira até bonitinha, atriz, que ela está correndo grave perigo. Aí o Billy Lowe ele mata o personagem do Bob Wall, né, enfim, tudo mais. Aquele... Tem até alguma cena ali que o Bruce Lee do Paraguai, ele mete chutes seguidos, né, do personagem do Bob Wall, e acho que esses chutes seguidos foram inspirar até um game, né, chamado Black Belt, né, na época, acho que até, não sei se eu tenho ainda, é um cartucho para o Master System, né, enfim, inspirou também videogames e tudo mais. Temos tudo isso, tal, enrolação, dublês e tudo mais, né? A trilha sonora do John Barry, que também já compôs a trilha sonora para o filme King Kong, de 1976. É um grande compositor, mas aquilo, cara, a trilha sonora e as cenas com o Bruce Lee originais que vale a pena, cara. Porque o resto, meu, o filme é muito tosco, velho. É muito tosco. O Jogo da Morte, Game of Death, é bem tosco. Bom, eu acho que agora o vídeo já tomou muito tempo, porque eu li, né, as informações adicionais do vídeo, as cenas finais do filme lá, que nos créditos finais, né, de toda aquela edição do Bruce Lee, aquela música bem melancólica, romântica, é o que vale, cara. Mas o filme é bem tosco. O filme não mostra se dá risada pelo clone do Bruce Lee, o cabeção do Paraguai ali, né, que não deu certo aqui fazendo a vez do Bruce Lee, e até mesmo ele é muito lento para replicar o Bruce Lee, até mesmo nas cenas que foram editadas não, naquele final. O Bruce Lee, o personagem dele, passa sufoco com alguns caras ali, quando na verdade nas somas oficiais eles não passam esse sufoco. Bom, é o seguinte, Jogo da Morte é infelizmente o último filme do Bruce Lee de sua filmografia, um filme bem tosco, e eu não considero parte da filmografia do Bruce Lee, eu prefiro ver as cenas originais mesmo. Então, termina aqui por enquanto a filmografia do Bruce Lee, mas no próximo sábado eu vou falar de um documentário bem importante aqui, também relacionado ao Bruce Lee, beleza? Eu sou o Taper60 e você está no canal Taper60.